Nós vamos falar agora de mercado financeiro. Nós temos um movimento aí bastante pressionado do mercado no Brasil, desde a abertura nos negócios. Isso tem a ver com relação com o cenário internacional, alguns dados mais negativos em termos de atividade, tem questão da previdência. Enfim, vamos conversar agora com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe do Modal Mais. Álvaro, boa tarde. Vai, Denise, ouvintes. Bom, Álvaro, hoje o dólar logo na abertura bateu nos 4,18, depois recuou, agora ele cai 0,31%, cotação de venda em R$ 4,149, um pouquinho abaixo dos 4,15, bolsa de valores muito pesada, queda de 2,89% agora. Então, eu queria até entender o porquê dessa mudança do dólar mais baixo. Nós tivemos também bolsas europeias com quedas acentuadas, uma onda negativa que começou com as bolsas asiáticas, né? Exatamente, já começou de madrugada, na verdade começou até ontem, quando foram divulgados os índices de atividade nos Estados Unidos, e que veio, o ISM de Chicago veio num patamar que não batia há 10 anos, portanto, mostrando que todos os indicadores de conjuntura que têm saído nos Estados Unidos com uma tendência de desaceleração, e a preocupação maior, o cenário maior é exatamente a desaceleração da economia global, e agora os Estados Unidos mostrando até que pode, um pouco mais para frente, se bem que esse ano de 2019 já está garantido ali com uma alta do produto interno bruto da ordem de 2%, ou até um pouco mais do que isso, mas pode ter um processo de recessão até um pouco mais para frente. Ontem mesmo a Standard & Poor's deu que a chance de uma recessão nos Estados Unidos estava entre 35% e 40%, o que certamente não é nada desprezível. Além disso, Denise, tem o processo de impeachment que vocês falavam agora do presidente, que aparentemente não vai acontecer muita coisa, mas sempre traz muito ruído, e claro, por trás dos Estados Unidos as negociações comerciais. E se nós formos somar, o Japão ontem ampliou impostos sobre consumo, o que em outras épocas levou o país a uma recessão da economia. Tem a zona do euro se desacelerando muito, e até liderada pela Alemanha, que é a locomotiva da União Europeia. A China lutando para se manter com o PIB ali próximo dos 6% de crescimento, e o que preocupa também é o nível de endividamento de países, principalmente países emergentes e desequilibrados, e também de muitas empresas no mundo que, com taxas de juros baixos, acabaram se endividando acima do que seria previsto. E só para não esquecer, tem o Brexit, né? Que ainda não se sabe o que vai acontecer. Aparentemente a União Europeia volta a discutir uma solução com o primeiro-ministro Boris Johnson, mas que o prazo está correndo, a data limite é dia 31 de outubro. Então, quadro externo muito complicado. E aqui temos o quadro de economia esperando as decisões de reformas. A reforma da Previdência complicou um pouco ontem, pode complicar um pouco mais nas votações ainda de hoje, mas deixa a nu a falta de uma base de apoio mais consistente do governo para aprovar outras reformas e outras medidas que são absolutamente importantes, Denise. O mercado está bastante apreensivo exatamente com isso, o quanto que a base de apoio do governo pode colaborar, até nessa questão específica da reforma da Previdência. Sempre há risco de alguma surpresa, e tem a PEC paralela que envolve estados e municípios. E além disso, você tem a reforma tributária, que é até mais complicada de sair do que a reforma da Previdência, e teria um efeito na economia até mais rápido do que o da reforma da Previdência. E atrás disso tem o Pacto Federativo, que hoje o ministro Paulo Guedes disse que cada bilhão que sair da Previdência vai entrar no Pacto Federativo, e isso indispõe mais governadores. E tem as privatizações, que se promete para o ano de 2020 um processo grande de privatizações e concessões, mas o fato é que a situação fiscal do país é muito grave e precisa ter uma solução quase, eu diria que emergencial, ao longo desse ano de 2020, que já está chegando muito próximo, Denise. E nessas condições é difícil prever o real comportamento do mercado financeiro, né? Se sabe de tendência, se imagina que a Bolsa, por exemplo, possa entrar em recuperação, mas é difícil contar com movimento contínuo, né? Eu diria que se tudo desse certo, quer dizer, lá fora a situação se resolvesse com o Brexit, com a economia americana, nós teríamos aqui
aqui uma possibilidade grande de um fluxo de recursos muito fortes para o Brasil. Mas a gente está pisando, na realidade, em ovos. Tem que dar muita coisa certo para que a gente tenha fluxo de recursos de investidores locais, fluxo de investidores estrangeiros, que as empresas retornem ao processo de investimento e, principalmente, que o Brasil volte a ser crível nas suas medidas de política econômica de início. Nós conversamos com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe do Modal Mais. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, obrigado.